A paz do Senhor Jesus. É, talvez você ainda não ouviu falar de uma matemática espiritual. Pois é, mas na Escritura Sagrada nós temos sim um elemento numérico destacado que aqui em Atos 6 nós vamos prestar bem atenção. Veja, logo no início, o texto diz que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Observe que o texto faz questão de fazer uma avaliação matemática do que está acontecendo. Crescia o número dos discípulos. Aí, versículo 2 diz: Por isso os 12, sim, 12, os 12 apóstolos, os primeiros aí líderes da igreja cristã, vão escolher 7. Sim, 7, diz o texto com bastante clareza no verso 3. Escolham entre vocês 7, desses 7 que estão trabalhando na época do crescimento da igreja, que aliás o texto de Atos, mais uma vez, faz a sua observação matemática, pois a igreja estava crescendo. Verso 7 diz que crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. É, na matemática divina existe muitos crescimentos e multiplicação, porque afinal de contas estamos em contato com o infinito. Mas você vai ver que essa matemática nem sempre tem aí elementos puramente positivos. Sim, um dos principais destes primeiros líderes da igreja, um dos 7, veio falecer, como o primeiro mártir da história cristã. Então, nós temos uma equação interessante: 12 mais 7 menos 1 igual a infinito, ou seja, igual à obra de Deus infinito que age em favor da igreja. Mas vamos ver o que estava acontecendo, quais são os detalhes dessa matemática de Atos 6. O texto vai nos falar que começou a haver um problema no meio desse crescimento. Talvez você saiba que crescimento muitas vezes significa dificuldades, problemas e complicação. Pois é, os judeus de fala grega estavam se queixando dos de fala hebraica, porque as viúvas deste grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então, os líderes da igreja primitiva, os apóstolos, disseram: Olha, nós temos de trabalhar de maneira organizada. Não vamos deixar o ensino da palavra de Deus para fazer o trabalho de servir às mesas para ajudar as viúvas. Portanto, escolham 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Observe a organização clara da igreja primitiva. Os apóstolos estão dedicados à sua função, que é oração, o ministério da palavra. E então, os que vão servir, né? Alguns sugerem que talvez viriam a ser os primeiros diáconos da história da igreja. É uma possibilidade razoável. Tinham de ser escolhidos a partir de um critério muito claro: pessoas de bom nome, eram gente de bom testemunho. Esses 7 homens que vão aparecer aqui, cheios do Espírito, que estavam aí em afinidade com Deus por meio de uma espiritualidade devidamente conhecida e reconhecida, e de sabedoria, pessoas que saibam lidar com circunstâncias aí diferentes. E eles deveriam então ser responsáveis por esta tarefa. No crescimento da igreja de Deus crescem os problemas e deve crescer também as soluções. Sim, a solução aqui é organizacional. Veja, aqui na igreja primitiva, as dificuldades e problemas estavam presentes e a solução é apresentada pelo texto. E assim foram escolhidos. É interessante observar quem foi selecionado na lista que os 12 apontam com relação aos 7. Foi escolhido Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia.
Os apóstolos oraram por eles, lhes impuseram as mãos e assim eles assumiram esse ministério de serviço na igreja primitiva. É interessante observar a solução muito bem refletida de Atos, além de todo o aspecto organizacional. Veja que os nomes que aparecem aqui, Filipe, Estevão, Prócoro, Nicanor, Pármenas, todos eles são nomes de origem grega, mostrando que estas pessoas estavam exatamente capacitadas para equilibrar aí a balança, porque exatamente as viúvas dos que falavam grego é que estavam sendo esquecidas. E o texto faz questão de dizer que Nicolau, que aliás nem judeu não era, mostrando aqui como o evangelho vai quebrando as barreiras e ele é um convertido ao judaísmo que veio de fora. Ele era de Antioquia e foi escolhido. Pois é, este poder extraordinário de Deus se manifesta por causa dos milagres e maravilhas que estão acontecendo. Como diz o verso 8 na sequência, mas houve uma oposição, uma chamada Sinagoga dos Libertos, e esses homens que se opuseram ao Evangelho começaram a discutir com Estevão, mas não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão, que tinha origem na ação do Espírito. E assim, o que aconteceu? Eles apresentaram falsas testemunhas, dizendo que Estevão estava falando contra o lugar santo e contra Moisés. E ele foi ali levado para o Sinédrio, tribunal principal no contexto judaico, para ser ali julgado qual o seu destino. Assim, nós vamos ver no capítulo 7 que os líderes religiosos, furiosos com Estevão, rangiam os dentes contra ele e passaram a apedrejar Estevão. Que matemática extraordinária é a de Deus! 12 mais 7 no crescimento da igreja. No entanto, com o primeiro Marte, o primeiro assassinato, menos um da igreja, trouxe um crescimento extraordinário. Um crescimento que não tem fim. Um crescimento infinito. A matemática celestial surpreende. Apesar do que possamos pensar, a realidade é que 12 mais 7 menos um é igual a infinito. O poder infinito de Deus, fazendo crescer a sua igreja conforme o seu propósito. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração.